Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Um versículo, estamos em pé, Juízes capítulo 7, versículo 2. Juízes capítulo 7, versículo 2. Olha, escute, dobre a sua atenção. Juízes 7 e 2. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Podeis assentar. Obrigado, meu querido. Dá lugar. Deixa Deus te usar. É uma honra, uma surpresa, uma alegria receber de Deus o privilégio de estarmos juntos na primeira reunião de obreiros de 2025. E eu quero render graças ao nosso Deus por este dia, por esta manhã, por estarmos aqui com o nosso pastor presidente, que é uma alegria para todos nós, e estarmos juntos aqui. Eu gostaria nesta manhã de pensar esse texto, e não se assuste com o que eu vou falar. Eu gostaria de estarmos todos sentados. Eu queria estar sentado numa grande mesa para a gente compartilhar esse texto, para a gente pensar nesta palavra. Aqui tem um princípio de Deus que eu tenho pedido a Deus para aprender esse princípio. Nós acabamos de ler que Deus entrou em cena e disse a Gideão: Gideão, é demais o povo que está com você para eu entregar essa vitória. É demais essa multidão que está contigo. Vamos pegar esse texto, congelar ele e vamos andar um pouquinho para trás. Esse Gideão que Deus acaba de dizer para ele que é demais, se a gente voltar um pouquinho, rebobinar um pouquinho, ele estava num lagar, e nós conhecemos a palavra, ele estava sozinho no lagar. Então, momentos antes, vamos falar assim, num estágio anterior, Gideão está sozinho, num lugar inadequado, é um lagar, malhando trigo naquele lugar. Não é próprio aquele lugar. E por que ele estava ali, sozinho? Gideão está tomado de medo, de preocupação. Há um quadro devastador contra o seu país, o seu território. Toda aquela massa contemporânea a ele estão todos desesperados. É gente fazendo buraco, cavernas, covas, fortificações. Ele está ali, naquele local que não é próprio para malhar o trigo, porque não tem uma boa ventilação, não tem uma corrente de ar agradável para que a palha possa ser levada. Ele está num local que é de pisar uvas. Ele está ali com muito medo, com muito temor. Eu acredito que cada pancada que ele dá, ele para, ele olha, ele tenta ouvir se tem alguma coisa por perto, se tem algum perigo mais próximo. É ali que ele está. E Deus chega ali e diz a ele: varão valoroso, o Senhor é contigo, eu estou contigo. Ele, meu Deus. E ele é impactado por aquela visita. Ele diz: olha, Senhor, e Deus começa a fazer promessas para ele, e diz: olha, eu escolhi você, e você vai livrar o meu povo, o meu país, a minha nação. Eu estou te escolhendo, Gideão.
Mas até esse momento ele está sozinho. Grava bem isso. Ele é uma única pessoa, ele é só um obreiro, ele é só um pastor, é só um ministro. E Deus diz para ele: vamos começar resolvendo o assunto na tua casa. Tem problemas lá? Teu pai estabeleceu idolatria, tem altar, tem boi que está servindo como um sacrifício a demônios. Então comece restaurando e limpando e quebrando e tirando toda a potestade da tua casa. E ele, com muito medo, com muito temor, vai fazer de noite. Ele tem medo de fazer de dia, mas ele faz. Ele derruba toda a potestade, ele queima, ele mata, ele destrói tudo que tem que ser destruído. A partir daí, a notícia corre, e agora vão dar um novo nome para ele. Agora ele vai ser chamado de Jerubaal. Agora esse é o nome dele, porque ele derrotou, ele confrontou um principado estabelecido ali. Aí o texto diz, a leitura que fizemos. Vou ler de novo então. O Senhor diz assim a Gideão: é demais o povo que está com você. Percebeu esse detalhe, esse gap entre um dia malhando trigo no lagar, sozinho, sem ninguém? Deus fala com ele, ele vai para a casa dele, ele destrona o principado de Satanás que está na casa dele. O pai dele se tornou idólatra, aquilo é destruído, o nome dele recebe uma projeção, ele faz uma convocação, e 32 mil homens se juntam a ele. 32 mil homens estão agora ao lado dele, e dizendo: Gideão, estamos contigo, somos um só povo. 32 mil homens. Eu paro e penso: como é que tu acha que Gideão estava se sentindo? Como é que você estaria se sentindo? Recapitulando, há um pouquinho atrás ele está com quantas pessoas? Quantos tem com ele? Ninguém, ele está sozinho. Aí num estalar de dedos, ele olha e tem 32 mil com ele. Sabe, isso nos envaidece. Uau, meu Deus, olha, começou ontem, já tem 32 mil. Isso mexe com o ego, com o eu. 32 mil. Talvez, não está na Bíblia isso, mas talvez Gideão olhou aquela massa humana e talvez deve ter dado um sorrisinho na alma dele. Uau, como é que Deus faz, né? Até ontem era sozinho, era eu e mais ninguém. Eu, uma vara, uns trigo, e agora essa massa humana que vestiu a minha cabeça, a minha camisa. 32 mil. Talvez Gideão olhou assim e disse: uau, uau. Aí Deus entra em cena e diz: Gideão, tem muita gente. Tem muita gente. E não há uma tréplica de Gideão para Deus. Oh Deus, poxa, faz isso não, Deus. O que eu quero é casa cheia. Senhor, não estraga a minha alegria. 32, Senhor. Gideão, tem muita gente. Gideão, eu vou te mostrar essa multidão que está aí. Você só vai dar um grito, só um grito. Você vai gritar assim: quem for covarde e medroso pode voltar para casa. Só isso. Só isso, Gideão. Gideão olha para aquela multidão. Naquela multidão tem gente de alta estatura, gente parruda, gente forte, gente que trabalha no campo, gente musculosa. Gideão olha para aquela turma, gente que está construindo caverna, fortificações, gente que está tentando escapar dos midianitas. Gideão, dá só um grito, Gideão. Tá bom, Deus. Quem for covarde e medroso
volte para casa. Olha aí, escute. 32 mil homens, num estalar de dedos, viram 10 mil, porque 22 mil homens voltam correndo para as suas casas. São princípios de Deus. São princípios de Deus. É um princípio de Deus que nós precisamos todos os dias estar dizendo: Deus, nos ensina isso. Não seria tão bom hoje todas as cadeiras desse templo estarem ocupadas? Seria. Recebemos um vídeo do nosso pastor presidente convocando para hoje. Acordei muito cedo, me desloquei para o aeroporto, peguei um avião, vim. Eu falei: não, eu vou estar lá, eu vou estar presente. Estou vivo, estou com saúde. Não seria bom? Claro que seria bom. Mas talvez tivéssemos aqui apenas um quantitativo, porque estariam todas as cadeiras ocupadas, mas a alma não estaria conectada. Apenas o corpo, apenas uma batida de cartão, apenas assinamos um ponto, mas não era totalmente autêntico aquilo. Gideão dá um grito, um só grito. E quem for covarde e medroso, não está na testa, não está na testa, não tem um crachá. Jaime, covarde e medroso, tem um terno bonito, tem uma gravata bonita, não está na testa escrito Jaime Soares, covarde e medroso. Tem um porte, tem uma pose, tem uma gravata, uma camisa social, mas por dentro Deus está olhando, está vendo. Gideão, é muita gente, é só um grito. Covarde e medroso, vai para casa, vai descansar, vai lanchar, vai ficar lá, vai lá para o sofá. E Gideão grita, e 22 mil. 22 mil. Eles dão meia volta e cada um vai para as suas casas. 22 mil. Portanto, anuncie: quem estiver assustado, com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Poxa, Gideão está feliz ainda. Tem 10 mil, é muita gente. 10 mil, tem 10 mil pessoas. Então o Senhor disse a Gideão: Gideão, ainda tem povo demais. Oh Deus, não faz isso, né? Senhor, estava 32, caiu para 10 mil. Ainda tem gente demais? Tem gente demais. Tem muita gente, Gideão, é demais. Eu tenho algo grande para fazer, mas eu sou seletivo. Deus está falando para mim: Jaime, tente entrar na seletividade de Deus também. A gente liga a televisão hoje ninguém mais vê televisão, mas a internet, e vê aqueles eventos, milhares, e a gente fica: meu Deus, não vamos nos deixar ser atingidos por isso não, irmãos, porque Deus não está olhando isso. Deus não olha quantificando dessa maneira. Veja, Deus, Gideão, 10 mil ainda é muito, Gideão, é muito, 10 mil é muito. Aí Deus faz a seguinte proposta para Gideão: aí depois de mais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele que eu disser
este irá com você, este de fato irá com você. Porém aquele que eu disser, este não irá com você, esse não irá. Veja, para o primeiro grupo foi só um grito: covarde e medroso. Para o segundo grito, para o segundo grupo que ficou, os 10.000, não vão ser mais ativados por um grito de covarde e medroso. Agora, Deus vai testar e vai mostrar a Gideão que não é uma quantidade de 10.000, mas como esses 10.000 se comportam. Agora é um comportamento. Gideão, leva lá para o riacho, leva para aquele igarapé, leva lá para a beira do rio, leva para lá. E Deus não disse para Gideão o que iria fazer. E Gideão pega os 10.000, dá um brado, faz um aceno e disse: comigo, ao meu comando. E leva 10.000 homens até aquele local. E os 10.000 homens param na beira daquele córrego de água. Estão todos parados, precisam receber o segundo comando. E Gideão está ali, olhando para aqueles homens em pé, os homens olhando para ele. Tem 10.000 homens ali, e 10.000 é muita gente. E Deus diz: Gideão, dê um comando para que esses 10 homens bebam água. Gideão, todos aqueles que estão em pé diante de você fizerem isso, você vai separar. E todos aqueles que diante desse riacho se ajoelharem, entrarem nessa água, molharem a cabeça, dar uma mergulhadinha, você separa. Gideão falou: tropa, batalhão, ao meu comando, bebam água. Aquela cena ficou impressionante. Pense você, 10.000 homens em pé. É como se fizesse uma linha imaginária. Tem 10.000 homens em pé. E de repente, aquela linha é quebrada, porque 9.700 saem daquela linha, estão embaixo, e apenas 300 em pé. Apenas 300 em pé. E Deus diz: Gideão, só os que ficaram em pé, separa. Os outros, diga para que voltem para suas casas. Que princípio eu preciso aprender aqui, irmãos? Estamos começando o ano e estamos montando equipes. Todos nós estamos elaborando equipe, consolidando equipe nos teus campos, no campo que eu presido, na onde você trabalha, na congregação, na igreja, no setor. Nós estamos olhando, meu Deus, permaneça na seleção de Deus, permaneça no critério de Deus. Não se empolgue, não se deixe levar por essa massa, porque essa massa de 32.000, 22.000, eles não têm consistência. Eles não têm consistência. Aí a gente cruza os braços e diz assim: a casa está cheia. Mas apenas um grito, a gente pode ter uma surpresa desagradável. Apenas um grito. Não tem consistência. São medrosos, são frágeis. Eu tive uma experiência, meu presidente, agora uns domingos atrás, que me deixou mal.
Nossa igreja tem duto de ar-condicionado, toda refrigerada, eu estava atendendo alguém, um culto forte que a gente tem pela manhã. Eu estava atendendo alguém e minha filha me liga e diz assim: pai, corre para o salão, porque está pegando, segundo ela, está pegando fogo. Eu interrompi o atendimento que eu estava fazendo, era um atendimento de casal, e corri para a igreja. E quando eu corro para a igreja, um pé direito muito alto. E o que aconteceu? Não, um cabo deu um superaquecimento, saiu uma fumacinha, mas a equipe já está lá contornando, e você está vendo o que é. O parafuso estava frouxo e deu um superaquecimento, derreteu, saiu um cheirinho da borracha queimada, mas já está sob o controle. Eu corri lá, subi e vi, ok, tá bom, tudo certo. Tem engenheiros, tem eletricista, tem tudo. Ok, peguei, subi para o púlpito e falei: queridos, está tudo sob controle, amém, glória a Deus, vamos o louvor canta, ficamos sem energia, montamos uma caixa com o no break para fazer o culto. Nós temos um gerador potente de 350 kVA, um Scania. Ligo o gerador, ativo o gerador, porque não estava conectado no automático, para fazer o culto. Começo a pregar e daqui a pouco chega: pastor, o bombeiro chegou. Eu: bombeiro? Que bombeiro? Aí vem bombeiro entrando pelo meio da igreja. Eu falei: quem chamou o bombeiro? Quem foi que chamou o bombeiro? Não, pastor, porque eu vi, me apavorei. Falei: Jesus, me dá da tua graça. Falei: também chamou a UPA? Também chamou quem? O prefeito, o governador? Também chamou quem? Também chamou a polícia? Também chamou quem? Eu estou tentando dizer para você que a gente tem pessoas que tem um pavor e um medo tão aflorado, que se tiver no grupo da equipe, vai trazer mais problema do que solução. Porque se antes de começar a guerra, um grito do comandante diz: quem for covarde e medroso vai embora, imagina quando começar a guerra, o pânico que ele vai contaminar, que ele vai contagiar, como ele vai influenciar pessoas, como? Isso é muito sério, isso é muito sério. Foi falado antes de mim de desafios financeiros. Tem desafios financeiros que a gente acaba aprendendo que não pode compartilhar a dimensão, o valor, não pode compartilhar. Porque se você compartilhar, aquele grupo que está na classe do covarde, medroso, apavorado, complexado, e não sei mais tantos adjetivos, vai começar a dizer assim: a gente não vai conseguir, não, o pastor está se prestando, a gente não vai conseguir, meu Deus, a gente não vai conseguir pagar, a gente não, e pastor, meu Deus, a gente não consegue pagar isso. A gente não consegue pagar isso. Nosso primeiro desafio, aonde somos hoje, foi $1 milhão no ano de 97/98. $1 milhão. Você acredita que alguém da igreja fez um bilhete e colocou no bebedouro da igreja no dia de Santa Ceia, que o pastor estava levando a igreja para um escândalo, porque nós não temos nenhuma condição de pagar uma fortuna dessa? Isso é uma loucura que está fazendo. Isso está dando um passo maior do que a perna. O passo não era maior que a perna. Deus me disse: pisa que eu te entrego. Eu estava no passo de Deus. Resumo da ópera: pagamos $1 milhão, quitamos, escrituramos, e o prédio está lá. Se você bota na tua equipe, no teu grupo, alguém que lá é bonito por fora, é doutor por fora, tem anel por fora, tem diploma por fora, mas por dentro é frágil demais, é temeroso demais, ele não tem a ousadia que devia ter, ele não tem, mas ele tem
presença, ele tem musculatura, ele tem grandeza, ele tem expressão, só isso. Porque se você sacudir, é medo, covardia, medroso, a ponto de um grito. Não foi dos midianitas, não foi de Golias, foi do comandante. Quem for medroso e covarde, vai embora. Vai embora. Nós temos igrejas na comunidade, em várias no Rio de Janeiro. Complexo do Alemão é uma delas. E eu lembro uma experiência que vivi. Talvez você vai viver, espero que não viva. Uma pessoa muito competente, nível superior, alto padrão, muito competente, muito competente. Eu olhei assim e falei, é o superintendente da EBD, apaixonado por ensino. E falei, eu quero separar o fulano de tal para ser o superintendente da EBD. Nossa classe é muito forte lá. Ele levantou, todo posudo. Obrigado pela honra, pastor. Aí marcou um gabinete. Eu pensava qualquer coisa. Pensei que ele fosse apresentar uma nova metodologia, uma nova didática. Eu pensei qualquer coisa, menos o que ele me apresentou. Pastor, fiquei muito honrado com a escolha da minha pessoa. Prometo me dedicar bastante, mas eu tenho um pedido a fazer para o senhor. Tá, pode fazer. Pastor, nunca me peça para entrar numa favela. Eu falei, não entendi. Como assim? Nós temos igrejas enormes lá dentro. Pastor, eu não entro porque eu não gosto, porque eu tenho medo. Então nunca me peça para entrar numa favela. Eu olhei para ele, não falei, mas você me enganou, cara. Você me enganou, porque eu sou pastor presidente e estou lá toda semana praticamente. Você me enganou, cara. Eu falei, tá bom, mas quando tu for, eu vou contigo. Pastor, nem com o senhor, nem com ninguém. Eu falei, pô. Sabe, a gente olha 32 mil e se impressiona. Claro, eu também me impressionaria. Eu também. Um dia eu não sou nada, no outro dia eu dou um comando e vem 32 mil homens. É muita gente. Eu diria, uau, Deus aprovou. Deus aprovou? Eu penso que não. Um grito, 22. Ficam 10. Gideão, pega esses 10, leva para o rio. Você vai conhecer a atitude deles. Ora, é um teatro de guerra. É um teatro de guerra. O ambiente é guerra. O ambiente é ataque dos inimigos. Então como que alguém vai para a beira de um rio fazer um piquenique? Levou o que? Protetor solar também? Levou boinha? Levou snorkel para dar um mergulho? 300 homens. De 10 mil, apenas 300 homens lamberam a água, estão ligados. 300 homens está ligado, e está ligado. 300 homens estão ligados. 300 homens. O interessante, irmãos, é que Gideão fala assim, os 300 ficam aqui desse lado aqui, os 9.700 podem voltar para casa. Esse texto tem um detalhe que é interessante, eu quero pensar contigo. Nem os 22 mil, nem os 9.700 questionaram nada. Ninguém questionou. Porque como não questionou, é porque assumiu a sua incapacidade. Ninguém, mas por que eu estou indo embora? É porque você se ajoelhou, você deitou, você brincou de peixinho. É por isso, nós estamos numa guerra. 22 mil foi embora sem questionar nada. 9.700 foi para casa sem questionar nada. Será que Deus não está nos ensinando alguma coisa hoje, não? Será que não? É doloroso porque 300 para 32 é menos de 1%. Dói muito. Meu Deus, eu tinha 32, agora vou com 300 só. Isso dói.
Isso dói, mas os 300 foram selecionados pela seleção de Deus. A pergunta é uma só: eu quero ficar com o time que Deus selecionou ou com a turma que eu convoquei? É desse jeito. Meu Deus. Papai, que silêncio é esse? Já viu aquele tempo em que Deus no meio do culto tomava um profeta e bradava? Aí domingo à noite isso é comigo, o pecado é meu, estou abrindo a alma. Eu pego aquela pessoa que tem a voz mais maravilhosa e diz: vem adorar a Deus com louvor. Aí a pessoa vem, pega o microfone, salve a igreja da paz do Senhor, e começa a cantar de forma maviosa. Que talento, que talento, que talento. Quando ela começa a cantar na segunda estrofe, Deus levanta um vaso e diz: ai, 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 desce desse lugar. Aquela voz linda sendo cantada, e o vaso dizendo: ai, ai, desce do lugar. Eu olhei para o vaso. Aí você também, pastor, também perde, sai do espírito. Eu olhei para o vaso e o vaso não me olhava. Eu queria esganar o vaso. Falei: eu te esgano hoje. E a moça aqui congelou, paralisou. Pensa a cena no domingo: a varoa paralisada, a voz profética bradando, e eu irado. Pense essa química. E o que eu faço? Eu levanto, colo do lado da varoa. Ela travou. Eu falei: tranquila, em nome de Jesus. Tirei ela do púlpito, pedi o obreiro para descer com ela, desceu com ela. E aquele quadro que vem para paralisar tudo. Vamos ouvir o conjunto da juventude. O conjunto levanta, começa a cantar. E eu chamei o obreiro, mandei, diz para o profeta ou para a profeta não identificar, diz para não sair, que eu quero falar com essa pessoa hoje. Mandei o recado: não deixe embora não, hoje eu trato desse negócio. Terminamos o culto. Quando eu vou descendo em direção ao profeta, a cantora vem chorando: pastor, eu quero pedir perdão. Não, depois eu falo contigo. Não, pastor, eu quero pedir perdão agora. Mas, aí eu falei: segura a profeta lá, fala, irmã, rapidinho. É que eu estou em adultério, eu estou em pecado, e Deus falou. Eu falei: meu Deus, o profeta está sério. Segura a moça aí, corre lá. Fui no profeta: vim pedir perdão. Eu vim pedir perdão. Eu vim pedir perdão. Eu vim pedir perdão. Eu vim pedir perdão. O coitado do vaso nem sabe por que eu pedi perdão. Eu vim pedir perdão porque eu achei que era da carne, mas era do Espírito, era do céu. Eu estou usando esse texto para dizer que eu me deixei levar por aquela pessoa que tinha um talento maravilhoso. Mas talvez na seleção de Deus, aquela voz um pouco fanha, um pouco rouca, talvez era a seleção de Deus. Talvez fosse a seleção de Deus. Vamos montar equipe, estamos montando equipe, e vamos ter a coragem de dizer: olha, a gente está tirando você daqui. Não, é Deus purinho, é isso. E na orientação de Deus. Olha o critério, irmãos. Como é que Deus seleciona 10.000 pessoas dessa maneira, bebendo água? Aqui tem um manto, tem um rema. Nós estamos selecionando pessoas pela eloquência, pela fluência verbal, pelo timbre de voz. E Deus ensina a selecionar no bebedouro. Diga assim: no bebedouro não tem teologia. Lá no Rio não tem
teologia. Não tem esse ponto. Olha, eu tenho 3 pontos hoje, 7 pontos. Na beira do rio não tem grego, não tem hebraico, não tem teologia, não. Então nós precisamos aprender a selecionar no critério de Deus. Porque se nós usarmos só um critério fechado, não, eu escolhi porque fala bem. Fala bem não é critério de Deus. Não é. Eu escolhi porque canta bem. Não é critério de Deus. Critério de Deus foi beber água no rio. Beber água no rio. Estava no IBP, cursando, quando ouvi um pastor que já está na glória falar para os alunos na capela. Tinha que separar um obreiro para o ministério, e esse obreiro tinha praticamente um fã-clube na igreja. Todo mundo dizia: pastor, fulano, pastor, é o melhor pregador daqui, fulano. E o pastor não tinha um pingo de paz. O pastor entrou em crise com Deus. Deus, o que é isso, Deus? Eu sou o anjo da igreja e tu não me diz nada. E todo mundo tem fã-clube. Daqui a pouco vai ter camisetinha dizendo: eu gosto de fulano. E vem a consagração. Ele diz: Deus, me dá um sinal, Senhor, me dá um sinal, Senhor. A consagração está chegando. Irmãos, não sei se tu já escutou esse testemunho, é demais. Pleno domingo, começando o culto, o pastor recebeu um insight de Deus e diz assim: tem algum Filismino aqui? Não, tem. Vou chamar de Filismino. Irmão Filismino, ele está sentado lá, ele já levantou, pegou a Bíblia e veio para o púlpito. O pastor: não é no púlpito não, me ajuda hoje no estacionamento. Ele fez assim para o pastor: eu? O irmão dá um suporte hoje no estacionamento. Eu? Pastor, o irmão pode, irmão, me ajudar? A igreja meneando a cabeça. Meu Deus, pastor perdeu a visão, mandou fulano para o estacionamento. Pastor já perdeu a visão da obra. Aquele era o sinal de Deus. Deus disse: prova ele, mas não prova aqui não, hein? Porque aqui dá para artificiar. Prova fora daqui. Aí veio a consagração, a turma, né? O bloco político dele. Pastor, e fulano? Não está na lista. Não, ele não passou no teste. Pastor, ele prega mais que todo mundo aí. Não, mas o teste não é pregar não. O teste é ajudar lá no estacionamento. Jesus ensinou isso quando lavou os pés. Ele podia fazer milagre naquele dia. Ele podia naquele dia fazer um monte de revelação, né? Estou revelando isso. Não podia? Podia. Mas não. Pegou a bacia, pegou água e foi para os pés. O que quer dizer? Eu estou ensinando vocês. O texto vai dizer que Gideão agora tem 300 homens. Mas esse lado tem um lado que é triste, e eu quero fechar com um lado triste. Gideão, com 300 homens, ele vence a batalha. Ele venceu a batalha. Aí chega o capítulo 8. Depois de vencer aquela batalha, Gideão não venceu a batalha para ele. Gideão venceu a batalha para o país, para a nação. Gideão venceu a batalha para o coletivo, para todos. Mas entra o capítulo 8. Os homens de Efraim disseram a Gideão: o que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar com os midianitas? Gideão podia dizer: a seleção não foi minha, a seleção foi de Deus.
Gideão agora tem uma briga não com midianitas, agora ele está sendo confrontado dentro do corpo. Já passou por isso? Quando alguém diz, eu não concordo, dentro do corpo, eu não concordo, já passou por isso? Dentro do corpo, o problema está dentro do corpo, eu não concordo, mas isso não foi colocado, é Deus que faz a seleção. E Gideão pode dizer, foi Deus que selecionou, mas Gideão tem uma graça de Deus aqui. Porém ele disse, que mais fiz eu agora do que vocês? É de fato que os poucos cachos e Gideão elogia, Gideão bota uma cerejinha para eles. Gideão está lidando com gente do corpo que está se levantando contra ele. E Deus dá graça, e vai dizer o texto aqui, que Gideão consegue abrandar a ira daquele povo. Ele consegue, uma dádiva, uma estratégia de Deus. Eu declaro nessa manhã, que Deus te dê essa estratégia, que Deus te dê uma capacidade de apagar situações, com uma graça bendita de Deus. Que você consiga isso, uma graça de Deus para acalmar um levante. Que Deus te dê isso, e Deus vai te dar. E o texto vai dizer, porque é a palavra que está dizendo, Gideão, ele abrandou. A partir daí, ele vai perseguir aqueles que fugiram. Capítulo 8 de Juízes, versículo 18, agora eu começo a ler. Depois perguntou a Zeba e a Salmuma, como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam, era como você, assim como eram eles, cada um se parecia como um filho de rei. E Gideão disse, versículo 19, eram meus irmãos. Gideão tinha uma família grande, eram meus irmãos, filho de minha mãe, tão certo como vive o Senhor, se vocês tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. Agora olha o versículo 20, e eu quero finalizar. Olha o versículo 20, capítulo 8, versículo 20. E disse a Jeter, o seu primogênito. Disse a Jeter, o seu primogênito: levante-se e mate-os. Porém, o moço não arrancou a sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna, e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos dele. Terminou o texto. O homem que foi instruído e adestrado por Deus na prática da seleção, um homem que venceu todos os inimigos, um homem que teve a graça de Deus de confrontar o povo os efraimitas. Agora eu estou falando para mim, esse homem tropeça dentro de casa. Ele deu um comando a Jeter, seu primogênito, sem conhecer a estrutura emocional do seu filho, e deu esse comando diante do inimigo. Jeter mata eles, e Jeter tremeu na base. Talvez tenha suado frio, talvez tenha tido tremor. Os inimigos viram. Hoje eu diria, é fraco, é frouxo, é covarde. Gideão explodiu o emocional do seu próprio filho. Gideão toma a frente e mata aqueles dois inimigos. Qual é o princípio? Não delegue nada a quem não tem a capacidade de Deus para cumprir. Não delegue
Não dê tarefa a quem não tem estrutura, envergadura, têmpera para cumprir. Será que Deus está falando com alguém aqui? Não delegue nada. Dimensões de guerras espirituais, batalhas espirituais. Se aquela cena tivesse sendo filmada, Jeté, sim, pai, mata eles. O homem desmorona. Uma pergunta: como ficou o emocional desse menino com esse fantasma guardado na alma dele? Mais à frente vai ser morto por Abimeleque. O meio-irmão, filho da concubina, vai matar todo mundo. Mas como ele viveu até ser morto? Como ele viveu até ser morto? Uma grande lição que precisamos aprender. Será que tem envergadura, consistência emocional para assumir certos casos? É desse jeito. Papai, tem misericórdia. Estamos diante de um quadro de ensino. Estamos aprendendo juntos. Estamos aprendendo juntos. Terminando nesses 3 minutos, eu tenho um pastor nosso que agora está nos Estados Unidos, ganhou o documento, foi embora, está em Fênix, fui lá agora empossar ele. Esse moço foi bandido do Complexo Alemão. Deus deu a ele um dom, uma capacidade, uma autoridade que eu nunca vi em lugar nenhum. Ele chegava no baile e parava o baile com o chefe: para que eu vou orar. E o chefe, cercado com 30 seguranças, todos com umas coisas que não tem nem tamanho para expressar, dizia: para que o pastor vai falar. Ele subia e falava. Ele tirou mais de 100 vidas amarradas para a morte. Não vai matar não. Eu falei que não vai matar. Eu lembro que um dia eu estava com ele, pastor presidente dele. Eu tremi na base. Falei: esse moço é muito cheio de Deus. Porque parar 15, 20 homens, dizer para, e todo mundo parava. E eu do lado dele falei: meu Deus, esse está ligado na tomada do trono. Pode parar, solta ele, eu vou levar ele agora. E eu só cobri, você cobre com o teu sangue, cobre com o teu sangue. Eu falei: meu Deus, esse homem está... Aquilo para fazer é só para quem Deus talhou. Não vai o outro fazer não, porque se o outro for fazer, vai dar confusão. Então não entregue, não outorgue nenhuma missão que não tenha passado pela seleção de Deus. A gente pode dizer amém nessa manhã? 1 minuto, Deus abençoe.